Olá, você, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do nosso Band News no meio do dia e não vamos perder tempo não, porque temos um convidado muito especial aqui e a gente começa falando sobre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que chega a Brasília na noite de hoje para iniciar a transição de governo e com a missão de aprovar a PEC da transição e com isso garantir o Auxílio Brasil de R$ 600. Ou seja, a continuidade dele, porque ele já está hoje valendo isso, mas terminaria agora em dezembro. Bom, hoje também o presidente do PL convocou jornalistas para anunciar oposição ao governo de Lula. Vamos conversar com o deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Deputado, muito boa tarde ao senhor. Muito obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Obrigado, Nelson. Estou à disposição. Bom, vamos lá. Vamos começar exatamente por essa questão da PEC da transição. Não deu tempo da gente falar semana passada, era muito importante tê-lo ouvido a respeito disso. Óbvio que é um valor que também o presidente Jair Bolsonaro tinha ali como plano de governo dele, de R$ 600 já a partir do ano que vem, mas isso não está no orçamento. No orçamento estão R$ 405. O senhor acredita que essa PEC da transição, que vai injetar mais R$ 200 bilhões, deva passar no Congresso Nacional ou haveria uma outra forma de garantir esse recurso? Olha, a PEC da transição, ela, na minha opinião, deve passar na faixa dos R$ 70 bilhões, que se referem exclusivamente aos R$ 200 a mais para o Auxílio Brasil, ou seja, R$ 600 de Auxílio Brasil, e aumento real do salário mínimo, algo na faixa dos 12 bilhões de reais. Então, 70, 80 bilhões de reais seriam o valor desta PEC. Os demais pedidos, a correção da tabela de imposto de renda, aumento do servidor público, essas questões, mais R$ 150 para famílias do Auxílio Brasil que têm crianças até 6 anos, foram propostas do presidente eleito Lula. Então, não acho que elas terão apoiamento de todos os parlamentares. Como essa PEC tem que ser votada em regime expresso, ela tem que ser absolutamente consensual. Qualquer coisa que não haja consenso não permitiria a votação de uma PEC em 2 ou 3 semanas, como nós temos que fazer agora. Então, acho que sim, o que foi prometido por Bolsonaro e pelo presidente eleito Lula deve ser entregue à população. As propostas comuns entre os dois. O senhor tocou num assunto interessante, que é a questão do apoio, né? E eu queria, antes de partir para esse assunto, para a gente entender o que pode ter acontecido. Numa eleição, quando a gente perde a eleição, óbvio que há vários fatores, né? Você pode ter ali perdido alguns eleitores que gostavam de você ou que votavam em você e deixaram de votar. Eu queria perguntar ao senhor, onde o senhor acredita que houve um erro da campanha ou até do período de Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, para que ele não tivesse conseguido passar o ex-presidente Lula e ter vencido ele ou no primeiro ou no segundo turno? O que faltou? Olha, uma eleição ganha quem erra menos. Como uma eleição muito polarizada, acirrada, houveram erros e acertos das duas partes. O que nós precisamos ponderar, ao final, é que é uma eleição praticamente metade do país, 50-50, né? Muito pouca diferença. Um país dividido, a missão agora é pacificar o país. Eu penso que o presidente Bolsonaro vamos dizer assim, firmou determinadas posições em relação ao judiciário, à imprensa, né, em relação à vacina, em relação a urnas. E isso, no seu conjunto, foram temas que acabaram dificultando a ampliação do seu espaço político. Mas, da mesma forma, o presidente eleito também teve muitas dificuldades, né, especialmente na condução da campanha e no discurso, no ajuste das diferenças que estavam sendo cobradas da sua trajetória, dos parceiros, e isso também dificultou. Por isso, uma eleição muito acirrada, meio a meio, mas eu penso que o presidente Bolsonaro faria um segundo mandato muito profícuo para o Brasil. Vamos ver o que fará o presidente eleito.
E aí que eu queria seguir nessa mesma linha de raciocínio. O presidente Jair Bolsonaro não consegue se reeleger, mas ao mesmo tempo consegue um grande número essa palavra bolsonaristas é muito forte. Eu acho que de pessoas que eram ligadas a ele ou que apoiavam essa direita e que hoje tem uma maioria no Congresso, tanto na Câmara como no Senado. Por que acertou de um lado e errou do outro? Por que as pessoas deram esse apoio a esse grupo que sempre apoiou o presidente Jair Bolsonaro? Ou seja, se não devolveu o mandato a ele, desses parlamentares, colocou alguns outros e até com números expressivos de votação? Sim. As bandeiras defendidas pelo presidente Bolsonaro, Deus, Pátria, Família e Liberdade, têm ampla aderência na sociedade. E essas bandeiras é que levaram a esta mobilização, a este posicionamento. E essas pessoas que estão nas ruas até agora, em várias cidades do país, elas estão justamente por conta desses valores, né, que elas entendem ser fundamentais para o nosso Brasil e para o país em que elas querem viver. Então, estão mantidas ativas por conta desses valores. O presidente Bolsonaro tem a maior bancada na Câmara, no Senado, o PL já declarou que será oposição ao governo Lula, que é o papel, né, de quem perde a eleição, é fazer oposição e fiscalizar o governo, e o presidente Bolsonaro tem o governo de São Paulo, que é uma potência, né, em termos de estrutura para se fazer política, portanto, uma candidatura de Bolsonaro a presidente da República em 2026 tem todas as condições de ser competitiva na medida em que tem esse grande número de apoiadores, além de aliados que se elegeram em outros partidos, mas que têm vínculo com as bandeiras do presidente Bolsonaro. Então, por isso que eu vejo uma certa dificuldade nesse momento para o governo eleito de formar uma ampla base parlamentar, porque os eleitores dos parlamentares não estão querendo conciliação. E o parlamentar não vai andar numa direção e se divorciar da sua base eleitoral. Então tem que ter um tempo, vai demorar um pouco até que as coisas se acalmem e vai depender muito da postura do presidente eleito em buscar a conciliação do Brasil. Esse é um detalhe que eu acho que a gente pode seguir agora nessa composição de acordos, né? Os acordos que deverão ser feitos, tanto que o presidente eleito vai a Brasília hoje, já vai iniciar conversa com o presidente das duas casas parlamentares, do Senado e da Câmara, até para tentar alinhavar o início de um acordo. Bom, a gente vive num país onde você tem uma presidência um governo de coalizão, onde o presidente governa junto com a Câmara e com o Senado. O senhor teme que, de novo, pode haver aquela suspeita do toma lá da cá envolvendo parlamentares? Olha, esse negócio de toma lá da cá é uma questão interpretativa. O parlamentar que apoia o governo tem todo o direito de participar do governo. Os partidos que apoiam o governo têm todo o direito de exercer no governo as suas políticas públicas que estão no seu programa de governo. E o parlamentar tem também a obrigação de levar às suas bases eleitorais os benefícios que a população que votou nele esperam, seja uma creche, uma escola, uma rodovia, um posto de saúde, qualquer ação de governo que possa ser conquistada no governo federal. Então, eu acho que sim, nós somos um presidencialismo de coalizão. O presidente eleito Lula tem 80 parlamentares na sua federação de 4 partidos. O presidente Bolsonaro tem 99 deputados no seu partido. Então, daí para frente, precisa construir governabilidade, né? Precisa que haja há uma necessidade do eleito de chamar o centro para governar. Então, nós estávamos num governo de centro-direita com Bolsonaro e vamos para um governo de centro-esquerda com o presidente eleito Lula. E este centro é que define os limites para as pautas da esquerda, como definiu limites para as pautas da direita. Não entregou a Bolsonaro tudo que ele queria da pauta conservadora e não entregará a Lula tudo que ele pode querer da pauta socialista. Nós temos que ter o bom senso de votar naquilo que é bom para o Brasil. Agora, vejo que não é fácil, nesse momento, conseguir anúncio de partidos aderindo ao governo, porque o eleitor
desses partidos, lá na ponta, não quer saber de conciliação. E o parlamentar não pode se divorciar da sua base eleitoral. Dificuldade, né, deputado? Porque, óbvio que precisa haver um acordo, precisa haver ali um acerto, né, um acerto do lado ruim da palavra, mas um acerto realmente de participação. Nessa questão, o senhor acredita que... Convergência. É uma convergência. Às vezes essa convergência ela não é tão direta, né? Mas nessa questão, deputado, há a possibilidade, por exemplo, de se oferecer alguma pasta a algum partido do centro para que ele possa compor com o novo governo? Essa foi a prática do ex-presidente Lula quando governou por 8 anos o país. Os partidos da base aliada tinham ministérios onde eles podiam aplicar as políticas que estão nos seus programas partidários. Todos os partidos têm um programa partidário que direciona a ação dos seus parlamentares, dos seus representantes. Mas, como eu disse, nesse momento eu vejo que temos que tomar o cuidado para combinar com o eleitor que colocou os parlamentares do Congresso este movimento. Não me parece que vai acontecer isso tão cedo. Nós temos que ter um tempo de amortecimento e também avaliar como o presidente eleito trabalha na conciliação do país, porque se ele também não tiver sucesso nisso, esse momento não chegará e a dificuldade de governar o Brasil ficará muito grande, porque não haverá ambiente para a convergência que nós tratamos agora há pouco. Esse também é um detalhe, vão ter que trabalhar muito bem nesse quesito, convergir o país para uma unidade só, né? Porque a gente está bem dividido em relação a isso, veja os movimentos que estão nas ruas. Deputado, ainda em relação a essa estabilidade que se procura, os senhores, no Senado eu acho que é uma coisa talvez um pouco mais simples do que na Câmara dos Deputados. Nesse quesito, o que faltou ainda para se fazer que o presidente Jair Bolsonaro deveria ter feito? E nessa questão dos R$200 que ainda faltam para o Bolsa Família, que é como vai se chamar, né, para o Auxílio Brasil, que ainda está em vigor, como é que o presidente Bolsonaro iria articular isso para que fosse aprovado os R$200 já a partir de janeiro, ou seja, os R$200 a mais a partir de janeiro? Nós temos que votar uma emenda constitucional, como votamos para o orçamento de guerra, como votamos para este Auxílio Brasil que está sendo pago de R$600, o Vale Caminhoneiro, o Vale Taxista, o Vale Gás, tudo foi um pacote de excepcionalização ao teto de gastos. Isso vai se repetir agora em uma emenda constitucional que permitirá de novo um furo no teto de gastos para que esses compromissos sejam cumpridos. Então, não temos problema de arrecadação, o país tem excesso de arrecadação, R$300 bilhões de excesso de arrecadação, a economia vai muito bem, estamos quase em pleno emprego, né? Menor índice de desemprego dos últimos anos, inflação menor que Estados Unidos e Europa, temos crescimento econômico maior que Estados Unidos e Europa. Então, nós estamos num momento bom, temos arrecadação, mas não temos autorização para gastar. Então, esta emenda constitucional permitirá a autorização para esse gasto, que, na minha opinião, atenderá inicialmente o aumento real do salário mínimo e os R$200 a mais para o Bolsa Família, que somam aí na faixa dos R$80 bilhões para o ano que vem. Preciso de fazer duas perguntas, uma só, que é a questão exatamente, o senhor falou de furar o teto, o senhor concorda com o teto de gastos? E segundo, o orçamento secreto, o senhor acha que ele vai ser extinto? Ou qual é a visão que vocês têm desse orçamento dentro do Congresso? O teto de gastos, ele foi necessário porque no Brasil as despesas são indexadas e vinculadas. Então, você tem vínculos percentuais a serem gastos em saúde, educação e outras áreas, e você tem crescimento vegetativo da despesa, na medida em que as despesas são indexadas à inflação. Então, quando o Congresso se debruça sobre o orçamento, ele trata de 2% a 3% de todo o valor do orçamento, é o que nós votamos aqui na Câmara e no Senado.
O resto é automático, a despesa cresce automaticamente. O serviço da dívida, a folha de pagamento, os contratos, né? Então, tudo, por isso, como a despesa cresce sozinha, o teto de gastos foi necessário para conter o crescimento vegetativo. Você vê agora o judiciário pediu 18% de aumento, né? Para todo o judiciário brasileiro. É muito dinheiro e não tem esse dinheiro. Bom, não temos autorização para gastar esse dinheiro. Outra coisa, orçamento secreto não existe, nunca existiu. Não tem nada de secreto. Todos os recursos são convênios com prefeituras que são publicados, são aprovados na área técnica dos ministérios. O recurso é empenhado, está lá no Diário Oficial. O recurso é repassado, fiscalizado a sua execução pela Caixa Econômica Federal em cada um dos municípios. Então, não tem nada de secreto. O orçamento, as emendas de relator, que nós chamamos, são destinações de recursos que são feitas pelo Congresso Nacional para atender aquilo que é prioridade em cada cidade. Quando um prefeito vem a um parlamentar e pede uma emenda de relator, uma emenda individual do deputado, ele está pedindo para aquilo que é o mais importante para a cidade naquele momento. A praça, a creche, a escola, o asfalto, aquilo que ele precisa mais. Então, é uma maneira muito democrática de os 500, 600 parlamentares, porque incluímos os senadores, olharem para cada município da sua base e entregar ali o que é mais importante naquele momento. Não tem nada de secreto no orçamento, o Congresso manterá a sua prerrogativa de destinação de recursos e, no caso do governo do PT, o ex-presidente Lula, houve um momento em que esses recursos extraordinários eram alocados, que já existiam lá no governo do Lula, esses recursos extraordinários, não é novidade nenhuma, foram alocados em programas de governo. Então, naquele momento, o Congresso fez um acordo e se comprometeu a colocar esses recursos em determinados programas do governo, de creche, de escolas, de praças esportivas, de atendimento social. Então, o governo abriu determinadas ações, né? E nessas ações os parlamentares podiam alocar os seus recursos extras. Hoje isso é livre. Quem decide aonde vai o recurso não é o governo federal que criou um programa, é o prefeito que diz, olha, aqui na minha cidade, a pavimentação rural nesse momento é a prioridade, ou o poço artesiano, ou a escola, ou a creche, ou o posto de saúde. Então, isso não vai mudar. Deputado Ricardo Barros, muito obrigado mais uma vez por sempre ser muito solícito e nos atender. Estamos à disposição. Obrigado, Nelson. Boa tarde a todos. Bom trabalho ao senhor. Muito obrigado.